Queria receber o ex-chanceler, ministro Ernesto Araújo, com a gente aqui no Show da Manhã, para mais uma entrevista especial. Bom dia, Ernesto, tudo bem? Bom dia, Marco Antônio, bom dia, tudo bem? Que bom estar aqui com vocês. Tudo ótimo. Ernesto, eu quero começar com um vídeo de Donald Trump Claro. e perguntar para você como nós devemos reagir a este vídeo de Donald Trump. Vamos lá. We're going to be treating people very fairly, but the word reciprocal is important because if somebody charges us, India, we don't have to talk about own. If India charges us 100% and we charge them nothing for the same, you know, they send in a bicycle and we send them a bicycle, they charge us 100 and 200. India charges a lot. Brazil charges a lot. If they want to charge us that. Aí ele conclui, né? O Brasil também taxa muito a gente, mas se eles fizerem isso, a gente vai fazer de volta na mesma medida, Ernesto. E essa é a política externa do Trump, também do primeiro mandato, né? Sim, mas agora ele não fez esse tipo de coisa no primeiro mandato. Ele falava muito dessa maneira. Não sei se agora também vai falar e fazer menos. Porque essa noção dele não é assim que o comércio mundial tem funcionado até agora, não é assim que as regras do comércio mundial têm funcionado até agora, né? Hoje, países que são membros da OMC, como praticamente todos os países hoje, os Estados Unidos, inclusive, e Brasil, inclusive, você não pode ter uma tarifa diferenciada para cada um dos seus parceiros comerciais, né? Você tem uma tarifa única. Isso é a ideia desde a criação do Acordo de Tarifas e Comércio, que foi o GATT, antecessor da OMC, lá nos anos 40, né, para acabar com, digamos, a politização do comércio. Na verdade, isso não deu certo, não tem dado certo. Talvez o grande problema venha sendo a China, que usa as regras, mas, no fundo, as distorce, e parte do extraordinário crescimento da China tem sido por causa disso. Mas isso aí seria mudar completamente a maneira como funciona o comércio agora, né? Se você tem uma tarifa, outro país vai ter uma tarifa igual para você. Não é assim que funciona hoje. Faz sentido? Sim, mas hoje, enfim, o Brasil tem realmente tarifas mais altas do que as americanas para produtos industriais, por exemplo, né? Mas os Estados Unidos têm tarifas e outras barreiras para produtos agrícolas brasileiros, né? Então tudo tem que ser igual, então também teria que ser igual para todas as áreas, não apenas para produtos industriais. Então, eu acho que o que o Trump está querendo dizer é o seguinte: olha, o comércio será uma ferramenta, né, da política externa americana, o que para todos os países mais ou menos é assim, né? Alguns mais, outros menos. Não acho que seja uma coisa boa, né, essa politização do comércio, mas né, ele já tinha um pouco seguido esse princípio, embora não aplicado sempre esse princípio no seu primeiro mandato. Se ele fizer isso realmente, isso muda completamente a maneira como funciona o comércio internacional, dada a centralidade que os Estados Unidos ainda têm como exportador e, sobretudo, como importador. Assim, eu não quero estender muito nem a questão técnica, Ernesto, mas eu fico pensando o seguinte, que ele faz isso com uma espécie de sinalização, inclusive para os empresários chineses nos Estados Unidos, meio que para a galera levar o recado para os países que importam, né? Porque, na verdade, a China fez dumping a história inteira dela contra todos os países, né? E principalmente Estados Unidos. Mas aí parece que ele faz isso como um recurso retórico mesmo, né? Como você disse. Ele levanta isso daí para falar, ó, eu tô atento para esse negócio, eu vou ser unilateral aqui, não importa se eu tô em tratado, convenção, comercial e tal. Mas aí ele, é o que você falou, às vezes não implementa, né? É isso. Eu acho que sim. Inclusive, ele tinha dado um sinal que me pareceu muito mais importante uns 10 dias atrás, quando ele disse, olha, se os países do BRICS resolverem ter uma moeda própria e abandonarem o dólar, eu vou taxar em 100% esses países. Aí é diferente, porque aí ele está jogando um jogo para defender um sistema financeiro internacional baseado no dólar, que, a meu ver, é um sistema que precisa ser preservado porque significa uma moeda que é de um país democrático que proporciona um lastro, né, para um mundo mais democrático. Uma moeda do BRICS seria uma moeda da China, seria uma moeda de um mundo totalitário. Mas
Não, mas eu entendo, você fala assim, não é questão técnica, é questão de uma sinalização, isso é muito importante, né? Sim, isso ele já tinha feito no primeiro mandato, no sentido, olha, em relação à China, né? Todos os sinais que ele passava eram de que uma companhia americana ou de qualquer país que produz na China não pode ficar segura de que vai estar exportando seus produtos para os Estados Unidos, né? Entendi. O que realmente tende a tirar investimento da China, porque, claro, não é o único mercado, mas muitos investidores estão na China para produzir, inclusive para o mercado americano, né? Então, olha, o investidor não está... investir na China, você não sabe se amanhã vai poder vender para os Estados Unidos. E, claro, as próprias companhias, digamos, autóctones chinesas dependem também, em muitos casos, desse mercado americano. Mas eu acho que isso aí é uma... digamos, é um ponto um pouco lateral, provavelmente, no que ele vai fazer. Essa ideia da reciprocidade, se o Brasil, se a Índia cobra tanto, eu vou cobrar a mesma questão, né? Eu acho que tem esse tema da China, ele quer promover, sim, desinvestimento na China, acho que isso é claro, e essa questão de manter o papel do dólar e usar o comércio para esse fim. Perfeito. Serrão, tem uma pergunta para o ministro Ernesto Araújo? Com certeza, e vai nessa questão chinesa. Todo dia agora no nosso noticiário estamos ouvindo aí: a China compra mina de estanho de urânio, a China compra pedreira, a China já domina o setor elétrico. Como é que o chinês vai botar ponto de satélite aqui no Brasil, vai botar estação terrestre para monitorar satélite no Brasil? Como é que você acha que o norte-americano, agora, na nova era Trump, está vendo esse tipo de movimento do chinês? E qual pode ser a consequência para nós aqui, né? Estamos ficando muito chineses para o padrão americano, né? Claro, isso é uma preocupação gigantesca, porque são padrões diferentes de sociedade, de política, de vida, que vêm junto com o investimento chinês ou com o investimento americano, né? O investimento chinês é um investimento sempre estatal, né, de uma maneira ou de outra. Então, eu acho engraçado quando falar, vou privatizar uma companhia, aí quem compra é o Estado chinês, uma companhia chinesa. Então, você não está privatizando, você está passando do Estado brasileiro para o Estado chinês, né? Não é privatizar. E, com todas as consequências disso. São companhias que agem não de acordo com uma lógica econômica, mas com uma lógica política de hegemonia, de dominação global da China. Então, quando uma mina é comprada pela China, ou quando uma linha de transmissão é comprada pela China, etc., isso está sendo comprado pelo Partido Comunista Chinês, que é um partido que tem uma programação de poder, né? E usa todos os instrumentos para esse poder, não para o bem do povo chinês, nem para o bem de uma companhia específica ou outra, né? Os Estados Unidos, eles se movem de uma maneira muito diferente. Então, não existe um partido capitalista americano, né? Um partido que quer que seja, não existe uma unidade política que determine como instrumentos todos os investimentos e operações de comércio do país, né? Diferentemente da China. Então, isso aqui é a vantagem de uma relação de investimento preferencial, digamos, com os Estados Unidos, porque são investimentos de empresas privadas, cada uma vai ter a sua lógica própria de investimentos, de acordo com o que os seus acionistas querem, vai agir de acordo com uma lógica econômica. Então, os Estados Unidos, assim como o governo americano, pode ver com preocupação, claro, a extensão de interesses chineses no Brasil, em qualquer país, mas o que ele pode fazer, né? Aí que tá, tem que ir por meios mais indiretos, como esse, vou taxar, então, as companhias, talvez queira dizer, companhias chinesas que investem no Brasil, se bem que raramente uma companhia chinesa investe no Brasil para produção industrial, para vender para os Estados Unidos. Mas há uma capacidade de ação menor por parte dos Estados Unidos. Mas, para mim, sempre o principal problema é o seguinte: investimentos chineses no Brasil vêm junto com o aprofundamento e a eternização do nosso sistema político. São investimentos que estão aí reforçando o que eu chamo corruptariado, a ditadura do corruptariado, que é aquilo que manda no Brasil. Só uma coisinha, eu acho engraçado, tem gente aí de uma certa corrente dita de direita, que é muito anti-americana, né? E fala assim,
tudo que está acontecendo no Brasil é para vender o Brasil para interesses externos dos Estados Unidos, dos grandes capitalistas americanos ou europeus, né? E quem está comprando, na verdade, né? Aí a mina disso, urânio, estanho, linha de transmissão, as terras, né? As terras no Brasil agricultáveis estão sendo compradas por americanos ou por chineses, né? Vai aí, sai pelos campos aí no agro brasileiro, pergunta, quem aí já vendeu para um americano? Né? Ninguém. Quem aí já vendeu para o chinês? Eu. Exato. Cogos, tem uma pergunta para o ministro? Em relação... Aí, pronto, pode ir. Oi? Pode falar. Eu queria perguntar para o ministro, primeiro agradecer a presença e depois perguntar o seguinte: existe um problema no México que está sob um governo esquerdista e que está querendo colocar tanto cartéis de narcotráfico quanto usar a imigração em massa como uma arma demográfica contra os Estados Unidos, né? Qual vai ser a postura do Trump em relação à defesa das fronteiras e se ele quer combinar essa taxação seletiva como parte da defesa da fronteira sul em relação ao México, né? Sim, Cogos, certamente vai usar essa taxação na fronteira sul e na fronteira norte também, né? A crise do Canadá, vocês estão acompanhando aí, né? Trudeau está para cair no Canadá, tem a ver com essa ameaça do Trump que o Canadá tem que controlar suas fronteiras, porque há muito imigrante entrando no Canadá e depois tentando passar para os Estados Unidos. A prioridade, eu acho que número 1 do Trump, na verdade, é essa questão do controle da imigração ilegal, porque ela muda o perfil demográfico, muda o perfil, inclusive, político dos Estados Unidos, né? Dizem que durante o governo Biden entraram 10 milhões de imigrantes ilegais, além daqueles que já estavam. Provavelmente foi até mais do que isso, né? Num país de 300 milhões, então você tem hoje talvez 10% da população, um pouco mais, um pouco menos, que seja de imigrantes ilegais, né? Hoje não votam, né? Tá, não votam, mas assim, tem muito estado americano em que você chega assim, olha, quero votar aqui, não te pedem carteira de identidade, parece mentira, né? Mas não pedem, né? Então, parece que já teria até imigrantes ilegais votando em alguns estados, mas volta e meia os democratas falam assim, precisamos autorizar que todos os residentes nos Estados Unidos votem, sejam imigrantes ou não, legais ou ilegais. Aí imagina, né? Todas essas pessoas votariam provavelmente no Partido Democrata porque é aquele que quer cada vez mais imigração ilegal. Então, para não mudar, digamos, a forma política dos Estados Unidos, a primeira prioridade, me parece, do Trump é controlar a imigração ilegal. Mas também pela questão do crime organizado, né? Tem um estudo agora que saiu de um amigo meu aqui nos Estados Unidos sobre o Tren de Aragua, que é uma das principais gangues venezuelanas, né? Formada, no fundo, pelo governo venezuelano, pelo regime venezuelano, que está agora dentro dos Estados Unidos, né, atuando em vários lugares, se articulando com outros grupos de crime organizado nos Estados Unidos, no México também, estão chegando. Não é para fazer, digamos, caridade, né? Não é para fazer obras sociais. Obviamente, é para promover o crime organizado, mas aí que está. Não é um crime organizado privado, é um crime organizado oriundo do projeto venezuelano, bolivariano, Foro de São Paulo, tudo isso. Isso está agora dentro dos Estados Unidos. Então, acho que isso é o segundo aspecto desse controle da imigração ilegal. Tem entrado muitos criminosos de grupos organizados. Não é um criminoso comum que vai assaltar, não. É o crime organizado que está entrando nos Estados Unidos, né? E o que, obviamente, nos afeta no Brasil, porque o Tren de Aragua está ali na Venezuela, né? Tem alianças com o PCC, com o Comando Vermelho, tem alianças com o crime organizado no Brasil, no resto da América Latina. Então, isso é muito importante para nós. O Trump vai combater, tenho quase certeza, o crime organizado pesadamente, né? E não tem como combater o crime organizado só dentro dos Estados Unidos. Para combatê-lo de verdade, vai ter que combater todas as suas raízes. E aí vai, acho que ajudar um pouco o Brasil a combater o seu próprio crime organizado. Muito bom. Adrilles Jorge. Muito bom dia, ministro. Ministro, a gente viu recentemente uma notícia que ela nem é veiculada, um corpo em estado de decomposição avançada sendo entregue, uma coisa cruel, bárbara, ignominiosa, à família de um preso político na Venezuela. A gente teve, né, a possibilidade de contraponto a essa ditadura que fraudou as eleições de maneira escancarada e que tem punido sucessivamente qualquer crítico ao regime. A minha pergunta é muito simples.
Primeiro, para que serve a ONU? Se não é para debelar e não só criticar, mas de alguma forma ajuntar países para que ditaduras notórias, que todo mundo saiba que existam, possam ser destruídas de alguma forma, e que a soberania do povo seja respeitada, né? Que alguém fala soberania nacional de ditadura não existe, existe soberania do ditador, soberania autocrata do ditador. Qual é o caminho para que se estabeleça? Eu não falo de globalismo, mas não existe um caminho global para que essas ditaduras sejam debeladas, uma vez que todo mundo sabe das atrocidades que acontecem. Fica parecendo assim, um bairro que todo mundo sabe que o vizinho estupra a mulher. E ninguém faz nada, porque dizem que é o direito à privacidade dele estuprar a mulher. É o que acontece com a Venezuela, com a Nicarágua e com outras ditaduras pelo mundo. O que se pode fazer para que essas ditaduras sejam não só criticadas, colocadas em escrutínio, mas que sejam debeladas de uma vez por todas? Pois é, Adriles, a gente tentou em 2019, né, uma maneira diplomática, mas criativa, de transformar a Venezuela, ajudar a transformar a Venezuela com o não reconhecimento do mandato que estava começando naquele ano do Maduro, que era decorrente de uma eleição já fraudada, todo mundo sabia que era fraudada em 2018, e a passagem do poder dentro da própria Constituição venezuelana para o presidente da Câmara, que era o Juan Guaidó, naquela ocasião. Então, foi uma operação liderada pelo Brasil, conseguimos 60 países do mundo para apoiar isso, inclusive Estados Unidos, os principais países europeus, etc. Né? A ideia era continuar deslegitimando o governo Maduro, né, até realmente conseguir uma transição pacífica dentro da Venezuela. Conseguimos mudar a representação da Venezuela na OEA, por exemplo, no BID, Banco Interamericano de Desenvolvimento, mas, de certa forma, parou na ONU. Né? Então vem a questão da ONU que você falou. A ONU, como principal órgão da comunidade internacional, não quis saber. Falou assim, não, o governo legítimo é esse do pessoal aí que está torturando, matando, prendendo, assassinando. É esse. Né? Quando havia ali, constituído e com apoio diplomático intenso, né, uma alternativa. Né? A ONU não quer, tá bem. E outros países aí da comunidade internacional que também não quiseram. Mas, então, você vê, existem maneiras se a comunidade internacional quiser. Né? Existem maneiras. Mas a ONU realmente se tornou uma casa muito acolhedora para ditaduras, muito acolhedora para países terroristas que patrocinam o terrorismo. Isso desde os anos 60, acho que a gente falou disso outro dia aqui, né? Quando a União Soviética, depois a China, junto, começaram a dominar as Nações Unidas, dominar a agenda das Nações Unidas e tirar da agenda da ONU qualquer coisa que incomodasse, na época, o bloco comunista e qualquer coisa que incomode hoje o bloco totalitário, e concentrando a agenda da ONU em outros temas que não incomodam ditaduras, que não incomodam terroristas. Então, a agenda do clima incomoda alguma ditadura? Não. Incomoda algum terrorista? Não. A Agenda 2030, tudo que está na Agenda 2030. Alguma coisa fala lá de combate ao terrorismo ou de democracia e de acabar com os abusos como da Venezuela? Não. Né? Então, isso é desenhado, assim, não é por um acidente, é porque a ONU vem sendo dominada por esses países. Então, eles querem evitar os temas que incomodem a eles e propelir os temas que incomodem, no fundo, o Ocidente democrático, etc. Né, se houvesse uma ONU, né, de verdade, você, né, teria uma ação para acabar com esse abuso na Venezuela e outros. Se houvesse uma ONU de verdade, você teria, né, uma ação para acabar com o regime pró-terrorista do Irã, por exemplo. Né? Mas não, esses regimes têm assento na ONU tanto quanto qualquer país democrático. Né? E ninguém incomoda. Pelo contrário, se você... Né, você vai criticar o Irã? Não, mas você precisa do voto do Irã para eleger o seu representante, vice-presidente alterno da comissão de não sei o quê. Tá, então não vou falar do Irã. Então, realmente, né, acho que a gente precisa de uma nova diplomacia no mundo, uma diplomacia direcionada para aquilo que importa, liberdade, democracia, segurança das pessoas, né, e combate ao terrorismo e assim por diante. Muito bom. Vai lá, Serrão. Por favor. Exatamente nessa linha aí, Ernesto Araújo, como é que o Brasil pode dar uma contribuição efetiva para essa nova diplomacia, já que a gente tem a característica realmente de ser esse país que consegue unir, né? Mas a gente está se deixando levar pela... O Brasil está virando ditadura, Serrão. Né?
Não. Ditador diplomata. A gente tem que retomar, né? É um ponto que a gente tem que retomar. A gente tem o Itamaraty, que é algo permanente e que também talvez tenha que passar por uma reformulação, sei lá. Tem que ter um debate. A gente não está vendo um debate sobre isso. Então, Serrão, justamente, e a gente tentou isso, né? 2019, 2020, quando eu estava à frente do Itamaraty, por causa dessa convicção de que a diplomacia tem que servir para aquilo que realmente importa para as pessoas, né? E não servir como um escudo para as ditaduras, etc., que estão aí pelo mundo. Isso é difícil, porque existe toda uma mecânica já, né, tradicional de evitar que isso aconteça, uma mecânica que, olha, você não pode mexer com isso, com aquilo. Então, novamente, a gente tentou, por exemplo, né, acabamos com a Unasul. A Unasul era um projeto do Chaves, no fundo, né, ao qual o Lula tinha aderido, de criar no fundo, uma cara do Foro de São Paulo, na América do Sul, uma América do Sul vinculada aos totalitários do mundo, vinculada aos terroristas do mundo e completamente alheia às democracias, né? E, portanto, como uma casa segura para os tiranos da região. Então, o Brasil saiu da Unasul, ajudou naquele momento, desmantelar a Unasul, e o que nós fizemos? Não só destruir, mas construir. Então, criar o Prosul, né, junto, sobretudo, com a liderança do Chile, da Colômbia, naquele momento, e da Argentina no tempo do Macri. A ideia era ter uma nova entidade sul-americana que se baseasse na democracia, né, no respeito aos direitos fundamentais e na economia de mercado, né, também, que é um corolário para a democracia. Liberdade econômica é fundamental para a liberdade política, né? Então, ter um bloco ativo, né, nesse sentido. Aí sim, então, o que o Brasil pode fazer? Com o peso que tem, né, usar esse peso em favor desses grandes valores, que são os valores do povo brasileiro, né? Infelizmente, hoje não são os valores do governo brasileiro. Então, hoje você tem dois Brasis, o Brasil do governo e o Brasil do povo. O povo brasileiro quer uma política externa completamente diferente daquela que está sendo feita, uma política pró-totalitária, pró-iraniana, pró-terrorista, pró-Hamas, né? E assim por diante. Pode ser feito. Dá trabalho, porque aí vem toda a mecânica antiga, né? Não, você não pode fazer isso. Não pode desgostar Cuba, tadinho dos cubanos, senão você vai perder o voto de Cuba nas Nações Unidas. E que Cuba? Né? A gente enfrentou isso aí, né? O Brasil passou 30 anos votando, mais do que isso, 50 anos votando a favor de Cuba na ONU. Não vamos votar a favor de Cuba, não. Uma ditadura que exporta ditaduras, que ajuda ditaduras em toda a região, né? Só um detalhe a esse respeito, né? A chanceler inicial do Milei, a Diana Mondino, ela caiu porque ela votou a favor de Cuba, sem o Milei saber, nas Nações Unidas. O Milei falou, não quero isso. Mudou. Então, o Milei está fazendo, no fundo, aquilo que a gente queria fazer em termos de liderança. Claro que o Brasil tem mais peso que a Argentina, poderia colocar esse peso, é o que a gente queria, a favor dos princípios de liberdade no mundo.